Seja bem-vinda ao canal que te ajuda a ser leve por dentro e por fora. Aqui você aprende como emagrecer definitivamente através do equilíbrio hormonal. Eu sou Cíntia Barros, médica endocrinologista há 10 anos e sou coordenadora do Serviço de Obesidade da Universidade Federal da Bahia. Nosso tema de hoje será como mudar hábitos, inclusive para equilibrar os seus hormônios e te ajudar a emagrecer definitivamente. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like e quero te convidar a seguir o meu perfil e acionar o sininho. Toda semana você receberá conteúdos incríveis que irão te mostrar o melhor caminho para o seu emagrecimento definitivo. Mas o que são hábitos? Hábitos são maneiras permanentes ou frequentes de comportamentos. São escolhas que tomamos conscientemente em algum momento, mas depois paramos de pensar a respeito. Porém, continuamos fazendo, às vezes todo dia. Eles surgem porque o nosso cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço e assim economizar energia. E por que isso? Porque o nosso cérebro, apesar de contribuir com apenas 2% do nosso peso total, consome 20% da energia. E imagina se tivéssemos que todos os dias, ao acordar, pensar em cada ação. A verdade é que não pensamos, simplesmente executamos. Quando você acordou hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que você fez? Você pegou seu celular, foi direto para o sanitário tomar banho ou escovou os dentes? Você bebeu água em jejum, tomou café ou saiu de casa sem comer? Calçou o sapato primeiro o pé direito ou o pé esquerdo? Como você penteou o seu cabelo, como você se vestiu? Tudo isso é hábito, você faz no piloto automático, sem precisar pensar. O famoso psicólogo americano William James escreveu lá em 1892: toda a nossa vida não é nada além de uma massa de hábitos. Então, os hábitos eles são extremamente importantes, porque acabam moldando quem somos e o que nos tornamos. E eu quero te dizer que existem maneiras de cultivarmos hábitos que nos ajudarão a equilibrar os nossos hormônios, emagrecer e ter saúde. Porém, para haver uma mudança de hábito de verdade, não basta uma ação isolada, sem propósito, sem frequência. Por isso, é necessário entendermos como os hábitos se formam. E eu já quero deixar uma super dica de leitura para quem deseja se aprofundar nesse tema incrível. O livro Poder do Hábito, de Charles Duhigg. E se você prefere ouvir do que ler, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você acessar o meu Telegram. Lá eu gravei o áudio de todos os capítulos desse livro com comentários. Foi uma aventura incrível, tá tudo lá registrado no meu Telegram. E você pode ouvir quando você quiser, quando estiver fazendo alguma coisa, quando estiver no carro dirigindo. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse livro e também dos comentários que eu fiz, contando um pouquinho da minha experiência pessoal, da experiência dos meus pacientes e como essas experiências se encaixam na leitura desse livro. Esse livro é, na verdade, um documentário científico e hoje a ciência já compreende como os hábitos se formam aqui no nosso cérebro. Há um loop de 3 estágios. Primeiro estágio, temos a deixa, que eu gosto de chamar de gatilho. É o estímulo que manda nosso cérebro entrar no modo automático e indica qual hábito ele deve escolher. O segundo estágio é a rotina, ou seja, o hábito em si, que pode ser uma rotina física, mental ou emocional. E o terceiro estágio é a recompensa. É a parte que ajuda o cérebro a verificar se vale a pena ele repetir aquele loop no futuro. Ao longo do tempo, esse loop, gatilho, rotina, recompensa, gatilho, rotina, recompensa, se torna cada vez mais automático. O gatilho e a recompensa vão se entrelaçando e formando um senso poderoso de desejo. Por exemplo, muitas pessoas quando estão ansiosas, elas comem chocolate, porque esse libera uma sensação de prazer. Veja que o ato de comer o chocolate vem após o gatilho da ansiedade e traz consigo a recompensa da sensação de prazer. Vou te trazer um outro exemplo. Meu esposo, ele tem um hábito que é
bem diferente do que eu mesma estou habituada. Eu sempre assisti filmes sem comer absolutamente nada. E quando a gente casou, eu vi o impacto dessa diferença, porque todas as vezes que nós assistimos filmes juntos, ele sempre quer comer alguma coisa. Ontem mesmo, nós almoçamos, né? Nós fomos para a praia, então chegamos um pouco mais tarde e fomos almoçar um pouco fora do habitual, do horário habitual que normalmente nós almoçamos. Mas a gente comeu bem. Domingo, liberei uma sobremesazinha e estávamos bem satisfeitos. Em seguida, fomos assistir um filme. Quando chegou na metade do filme, ele virou para mim e falou assim: tive uma ideia, vamos comer açaí. E eu falei: mas nós acabamos de almoçar. Ele: não, mas açaí é muito gostoso, vamos comer só um pouquinho. E foi lá e preparou o açaí. Nós tínhamos acabado de almoçar. E ele sentiu o desejo de comer açaí. Mas a verdade é que todas as vezes que nós assistimos filmes juntos, ele sempre tem que comer alguma coisa, mesmo que tenha feito uma refeição há pouco tempo. E aí quando eu pergunto assim para ele: amor, você acabou de comer, acabou de jantar ou acabou de almoçar, para que comer alguma coisa assistindo o filme? E aí ele fala sempre a mesma resposta: não, mas porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, que nós íamos assistir filmes em família, meu pai sempre preparava alguma coisa para a gente comer enquanto assistia filme. Então, olha só, qual é o hábito? Comer enquanto está assistindo o filme. Qual é o gatilho? O filme. Colocou o filme na mente dele, vem a vontade de comer alguma coisa. E qual é a recompensa? É uma lembrança que aquele ato traz da família dele, do pai dele, que inclusive já faleceu. E isso traz um carinho, um aconchego emocional, digamos assim. Aquela memória traz algo prazeroso, uma lembrança. Isso seria a recompensa. E aí você vê o loop de um hábito. Tem o gatilho, filme, tem a rotina, que é o próprio hábito, né? Comer durante o filme. E tem a recompensa, que é a alegria de uma memória que ficou ali na mente, mas que traz um aconchego da família, do carinho do pai, de preparar um alimento para a família. E isso se tornou a recompensa. Quando entendemos essa questão do loop e dos 3 estágios, percebemos que para uma mudança real devemos focar no estágio 1, ou seja, no gatilho, que dispara uma rotina que é automática e não requer gasto de energia, como a nossa vontade em fazer algo diferente. A mudança de hábito é importante, especialmente quando tratamos de saúde e emagrecimento. Se temos hábitos que até aqui têm trazido resultados inadequados, resultados que você não está satisfeita, a mudança se faz necessária. Mas aqui 2 perguntas são essenciais. Primeira pergunta: é possível vencer hábitos enraizados? E a segunda: é possível construir novos hábitos? A resposta é sim e sim. Mas aí vem 2 perguntas igualmente importantes. Quais hábitos devo vencer e quais hábitos devo começar a praticar? Você já entendeu que a maior dificuldade para trocar hábitos é que o cérebro sempre tenta economizar energia e que trocar algo que já é automático por algo diferente requer decisão, foco, gasto de energia. Mas isso é totalmente possível. No livro O Poder do Hábito, logo no início, o Charles conta a história de Lisa. Lisa, assim como mais de 20 pessoas, fazem parte de um grande estudo que investiga por que pessoas comuns conseguem fazer grandes mudanças de hábitos. A Lisa, ela tem 34 anos. Ela começou a beber e fumar aos 16 anos de idade. Com 24 anos mais ou menos, ela estava separando do marido, estava passando por um momento muito difícil. Ela já tinha perdido inúmeros empregos, nunca tinha conseguido ficar mais de 1 ano em um emprego. Tinha contraído uma dívida de mais de $10.000 e agora acabara de perder o seu último emprego.
Nessa situação desesperadora, Lisa não sabia o que fazer, então ela decidiu realizar um sonho. Isso é bem típico de pessoas que têm muitos maus hábitos, que vivem estressadas, ansiosas, nervosas e que tomam decisões sem planejamento. Ela raspou literalmente o seu fundo de garantia, né? Tipo o nosso FGTS, seu último restinho de dinheiro que ela tinha desse último emprego, e comprou uma passagem aérea e foi para o Cairo e realizar o seu sonho de conhecer o Egito. Ai, caiu um cisco, peraí. E o Charles conta que lá no Cairo, ela um dia acordou, ela estava muito angustiada, sem saber o que ela iria fazer quando voltasse para os Estados Unidos, como é que ela ia fazer, como é que ela ia sobreviver, onde ela iria trabalhar, como ela conseguiria, porque além disso tudo, ela estava com obesidade, se sentia sem energia, se sentia indisposta, sem nenhum vigor físico. E assim, deprimida, separada, desempregada, uma dívida enorme, viciada em álcool, viciada em cigarro, essa mulher estava realmente se sentindo no fundo do poço. Foi então que ela tentou acender um cigarro e começou a fumar, e ela percebeu que estava subindo um cheiro muito ruim de plástico, e quando ela olhou, ela viu que ela estava fumando a caneta e não o cigarro. E naquele momento ela começou a chorar desesperada, porque literalmente ela estava no fundo do poço. Ela pensou, meu Deus, eu não consigo nem sequer fumar um cigarro. O que está acontecendo comigo? Eu tô muito ruim, meu Deus, eu tô desesperada. E ela se levantou da cama, se bateu no jarro e o jarro quebrou. E ela conta que naquele momento, com aquele jarro de água ali no chão, né, caquinhos de vidro para todo lado, ou a caneta derretida, e ela percebeu o quanto a vida dela estava ruim, o quanto as escolhas dela tinham sido escolhas ruins que atropelaram literalmente a vida dela. E nesse momento, ela resolveu se arrumar e sair, ela estava muito triste. E ela contou, né, para os pesquisadores, para o autor do livro O Poder do Hábito, que ela estava indo em direção ao deserto, indo em direção às grandes pirâmides do Egito. E aí ela pensou, um dia eu quero voltar aqui e eu quero atravessar esse deserto caminhando. Eu quero atravessar esse deserto em uma espécie de maratona. Pronto, a partir de hoje, esse vai ser meu objetivo. Atravessar o deserto do Egito caminhando. Aí ela pensou, tá, mas eu não consigo caminhar nem uma quadra. Como é que eu vou atravessar o deserto do Egito caminhando? Eu acho que eu tenho que parar de fumar. Porque se eu não parar de fumar, eu nunca vou conseguir fazer essa travessia. Pronto, tá decidido. A partir de hoje, eu não vou mais fumar. Desculpa, eu não vou mais fumar. Porque agora eu tenho um objetivo. Eu quero atravessar o deserto do Egito. Um ano depois, lá estava Lisa, atravessando o deserto do Egito, não caminhando como ela imaginou naquela época, um ano atrás, não caminhando, mas em uma comitiva, fazendo turismo com outras pessoas também que gostam do Egito e que queriam conhecer o Egito. Só que dessa vez Lisa estava 27 quilos mais magra. Lisa estava com um emprego novo, Lisa estava noiva, Lisa tinha parado de fumar, parado de beber, e ela estava super bem, fisicamente e emocionalmente. E quando Charles, o autor do livro, conheceu Lisa, já tinha se passado 4 anos. E Lisa continuava magra, no mesmo emprego, sem dívidas, havia comprado um carro novo, uma casa nova e estava a caminho de um novo casamento. E o que os pesquisadores queriam saber é como é que Lisa conseguiu, uma mulher que estava fadada ao fracasso, tudo levava a crer que ela era uma mulher que
seria totalmente fracassada na vida, em todos os aspectos, mas essa mulher que traçou um objetivo um dia de atravessar o Egito, que naquele momento decidiu parar de fumar. E quando ela voltou para os Estados Unidos, esse hábito de parar de fumar levou ela a parar de beber. E depois ela sentiu vontade de fazer exercício e ela começou a se exercitar. E à medida que ela foi se exercitando, ela foi comendo melhor. E à medida que ela foi comendo melhor, se exercitando, ela foi emagrecendo. E a mente dela começou a ficar mais clara, mais aguçada. Ela conseguiu um novo emprego. E ela conseguiu administrar melhor suas finanças. E ela pagou as suas dívidas. E ela conseguiu comprar um carro, ela conseguiu comprar uma casa. Ela conheceu uma pessoa. E ela começou a namorar, noivar. E a vida dela foi mudando. E então os pesquisadores, eles queriam saber o que estava acontecendo com a Lisa, assim como com outras pessoas que conseguiram se libertar da compulsão alimentar, do vício das drogas, do vício do alcoolismo, do vício de compras compulsivas. E eles perceberam que os neurônios, eles fazem um caminho. Toda vez que a gente tem um gatilho e faz um hábito e faz uma rotina, a gente tem um caminho neural para que aquele hábito se execute. Mas quando a gente para de fazer aquele hábito, aquele caminho neural ele vai se enfraquecendo cada vez mais. E os novos hábitos que a gente vai adquirindo, a gente vai fortalecendo essa nova via neural. Isso se chama de plasticidade, uma capacidade incrível que a gente tem de trocar caminhos cerebrais, de trocar caminhos neuronais e assim estabelecer novos hábitos. E toda vez que a Lisa e todos os seus companheiros, amigos, que também são investigados nessa pesquisa, todas as vezes que eles fazem uma tomografia funcional, que é uma tomografia que avalia quais partes do cérebro estão funcionando mais, essas tomografias elas sempre mostram que os locais relacionados com vícios, eles estão cada vez mais enfraquecidos, eles apresentam menos sinais, e a parte do cérebro, que é a pré-frontal, que tem muito mais a ver com a decisão, com as escolhas, com a sabedoria, com a cognição, essa parte do cérebro da Lisa e dos seus amigos está cada vez mais desenvolvida, apresentando cada vez mais energia ao exame, mostrando que novos circuitos cerebrais foram surgindo e se fortalecendo à medida que os hábitos foram mudando. Então, sim, nós podemos mudar hábitos, nós podemos nos livrar daqueles hábitos que não são legais, que estão nos trazendo resultados ruins, resultados que a gente não quer, e podemos, ao mesmo tempo, fortalecer outros hábitos que vão nos levar a ter o resultado que a gente deseja, seja qual for a área ou campo da nossa vida. E isso é muito incrível. Você pode estar pensando, Lisa conseguiu, mas eu não consigo. Olha, pensar assim é uma crença que com certeza vai limitar seu resultado. Com um pouco de energia e foco é possível mudar. Mas para isso é necessário clareza, ou seja, consciência do porquê você deve mudar. Nesse momento, que aspecto da sua vida te deixa insatisfeita? Vamos pensar no seu peso. Está tudo bem? Você está feliz com sua imagem, com sua saúde? E se estiver acima do peso, você tem consciência das consequências? Do quanto isso vai prejudicar sua saúde, sua autoestima, sua confiança para se expressar? Muita gente acha que não consegue mudar, mas isso, na verdade, é uma forma camuflada de mostrar que não tem verdadeira consciência da sua realidade. Às vezes, a pessoa não tem energia porque tem deficiência de vitaminas, de hormônios, tem alguma doença emocional como a depressão que drena a energia da pessoa, ou porque vive um grau extremo de ansiedade, de estresse, de problemas familiares ou de relacionamentos, ou porque tem alguma doença. E nesses casos, faz-se necessário um tratamento específico antes mesmo de mudar qualquer hábito e emagrecer, por exemplo. Como mudar hábitos e conquistar qualquer coisa? Primeiro você precisa saber que não existe uma fórmula mágica.
Na verdade, existem milhares, talvez milhões. Sabe por quê? Porque nós somos muitos, somos diferentes, nossos hábitos são diferentes e até mesmo em um único hábito há gatilhos diferentes. Pense comigo, comer doces. O gatilho que desencadeia essa ação é diferente para milhares de pessoas. Umas comem por ansiedade, outras quando vão assistir um filme, como meu marido. Outras comem doce quando estão perto de menstruar, quando está apaixonada. Por isso, não há uma fórmula mágica, mas há sim uma direção. Uma direção já comprovada pela ciência e que você pode aplicar nas mais diversas situações. A mudança pode não ser rápida e nem sempre é fácil, mas com tempo, esforço, foco, qualquer hábito pode ser remodelado. Vamos aprender como? Primeiro passo: identifique a rotina. Para entender seus próprios hábitos, você precisa identificar os componentes dos seus loops, ou seja, o gatilho, a rotina e a recompensa. Eu quero te dar um exemplo. Recentemente, eu atendi uma paciente que trabalha em um local, em um ambiente fechado com ar-condicionado. E ela me disse que é um ar-condicionado central e que é extremamente frio. Ela quer emagrecer, mas no meio da consulta ela me falou o seguinte: doutora, eu tomo café o dia todo, várias vezes ao dia. Isso é ruim? Isso vai me prejudicar? Isso está me atrapalhando em relação à perda de peso? E eu expliquei para ela que sim, com certeza. Porque todas as vezes que você toma um cafezinho, especialmente como o dela, que é com açúcar, que é adoçado, o que vai acontecer? Esse café, quando chega lá no intestino com esse açúcar, vai ser absorvido e o intestino vai fazer um pico de glicose. Consequentemente, o pâncreas vai liberar insulina. Porém, se você quer emagrecer, o ideal é que você mantenha a sua insulina o mais baixo possível, porque a insulina é um hormônio que aumenta o peso. Ele é um hormônio de estoque. Todas as vezes que o nosso corpo está produzindo insulina, nós estamos estocando energia, seja no fígado, estocando glicose na forma de glicogênio, seja na musculatura, seja no tecido adiposo. E todo excesso de glicose vai ser transformado em ácido graxo e vai ser estocado no tecido adiposo, deixando você o quê? Mais gorda, com peso aumentado, com bastante tecido adiposo. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então, para que isso não aconteça, você tem que evitar que insulina fique o tempo todo sendo liberada. Eu expliquei todo esse mecanismo para ela. E ela falou, não sei como é que eu vou fazer isso, porque eu já estou super habituada a passar o dia todo bebendo café. Aí, na hora que ela falou, eu pensei, mas ela tinha me dito no início da consulta que trabalha em um lugar extremamente frio e que ela sente muito frio nesse ambiente de trabalho. Será que ela toma café porque ela simplesmente é viciada em café? Ou será que ela toma esse café várias vezes porque ela sente frio e é uma forma dela se aquecer? Será que a recompensa não seria o aquecimento? Ou a recompensa não seria ela se sentir mais aconchegada? Tem que ter alguma recompensa. O fato dela beber várias vezes café gera no corpo dela, na mente dela, alguma recompensa. E pode ser que essa recompensa seja, tomo café porque não estou me alimentando bem, estou sentindo fome, o corpo está pedindo glicose. Ou será que ela está sentindo sede porque ela bebe pouca água? Então, existe uma coisa interessante que é assim, às vezes a gente sente sede e o nosso cérebro interpreta que a gente está com fome. Então, a dica, a orientação que eu te dou, todas as vezes que você estiver fora do horário da refeição, já tomei café e ainda não está no horário do almoço, e eu estou com fome, para um pouquinho, bebe água, porque pode ser que seja simplesmente uma sede, uma desidratação, e você está interpretando como fome. Então, eu comecei a mostrar a essa minha paciente que esse café, ele pode ser para obter alguma recompensa que ela não está percebendo e é necessário descobrir. Então, minha orientação para ela foi, todas as vezes que ela sentiu o anseio, a vontade de beber um cafezinho,
ela deve testar várias situações diferentes. Simplesmente se agasalhar melhor, ou levantar, esticar as pernas, caminhar um pouquinho ao redor ali na sala, ou ela pode beber um chazinho, ou ela pode beber água, ou ela pode se levantar e conversar com algum colega. E aí, quando ela voltar, ela testar essa situação diferente, cada dia ou cada momento que ela sentir o desejo de tomar esse cafezinho, ela pode testar uma dessas alternativas. E quando ela testar essas alternativas, ela deve escrever imediatamente 3 palavras. Palavras, pensamentos, sentimentos que vêm na cabeça dela, que vêm na mente dela. As 3 palavras que vier logo em seguida, ela deve escrever. Na próxima vez que ela sentir vontade de tomar café, ela vai testar uma outra situação. Então, vamos pensar assim que ela chegou no trabalho ela sentiu vontade, e aí ela disse, deve ser sede, então deixa eu beber água. E ela foi e bebeu água. Quando ela terminou de beber água, o que vem na mente dela? Por exemplo, ela poderia escrever lá, alívio, tranquilidade, paz. 15 minutos depois, ela bota o alarme, 15 minutos depois, o que ela está sentindo? Alívio, tô bem, tô tranquila. Pronto. Mais tarde, quando ela sentir vontade novamente de tomar o café, aí ela já vai mudar a estratégia. Em vez de beber água, agora ela vai se agasalhar. E aí, o que aconteceu? O que vem na mente dela? Ansiedade, impaciência, faltando alguma coisa. Coloca o alarme novamente 15 minutos depois. O que está acontecendo 15 minutos depois? Olha só, é um trabalho de investigação. Quando ela faz isso, quando você faz isso com seus hábitos, você está investigando qual é a recompensa que aquele hábito traz para você, para o seu cérebro, e que muitas vezes você não está percebendo, não está entendendo qual é essa recompensa. No caso da minha paciente, digamos que ela tenha testado e 15 minutos depois ela estava ansiosa, ela estava ainda com vontade de tomar o café, então ela viu que se agasalhar não resolveu o problema. Então não era recompensa, beber o café não estava trazendo como recompensa se sentir quentinha, não era isso o desejo dela. Aí na terceira vez, ou no dia seguinte, que ela sentir vontade, ela já vai fazer uma outra coisa. Mas digamos que das 3 palavras que ela percebeu imediatamente depois, ou 15 minutos depois, a que fez mais sentido foi quando ela bebeu água. Quando eu bebo água, eu não fico com vontade de beber café, eu fico tranquila, eu fico me sentindo bem. Então ela começa a perceber que, na verdade, a recompensa é a hidratação. O corpo dela quer se sentir hidratado e libera o gatilho do café, porque ela criou um hábito, entende? Um hábito foi criado, que não necessariamente era o café, era para ser água, mas por algum motivo o hábito errado foi instalado. Mas o que faz sentido, a recompensa que realmente ela quer, é beber água. Então, para vencer esse hábito, vai ser muito mais fácil se ela trocar o hábito do cafezinho pelo hábito de beber água. E aí vem o terceiro passo, que é a identificação da deixa, ou seja, a identificação do gatilho. Então, você precisa observar os gatilhos que desencadeiam o hábito. Estudos mostram que existem 5 gatilhos principais: lugar, hora, estado emocional, outras pessoas e a ação imediatamente anterior. Então, se você quer descobrir o gatilho que está desencadeando um hábito que você deseja se livrar, anote 5 coisas no instante em que surge esse impulso para esse hábito. Anote essas 5 coisas no instante em que o impulso surge. Onde você está, que horas são, qual o seu estado emocional, quem está perto de você e qual foi o hábito anterior a esse impulso. E então você pode fazer esse exercício por alguns dias.
Eu quero, por exemplo, deixar como minha paciente, vamos pensar que você também tem esse hábito como minha paciente de beber cafezinho várias vezes ao dia. Pronto, eu quero deixar esse hábito de beber café várias vezes ao dia. Então, o que eu vou fazer? Quando vier a vontade de beber o café, imediatamente você vai responder essas 5 perguntas. Onde eu estou? Que horas são? Com quem eu estou? Qual é o sentimento? O que eu estou sentindo? Qual é o sentimento que está dominando a minha mente nesse momento? E o que foi que eu fiz antes de sentir vontade de beber o café? Então, quando você responde essas 5 perguntas, você tem uma grande chance de descobrir qual gatilho, o que é que está impulsionando esse hábito, o que é que está determinando esse hábito que você quer tanto se livrar e está tendo dificuldades e não está conseguindo. E o quarto passo é ter um plano. Uma vez que você descobriu qual é o loop do seu hábito, ou seja, identificou o que está te movendo para o hábito, o gatilho que o deflagra e a rotina em si, você pode mudar o seu comportamento. Mas precisa de um plano. Dentro da psicologia, esses planos são conhecidos como intenções de implementação, ou podemos chamar de reprogramação mental. Então, o plano é o seguinte: você escolhe o hábito que deseja se livrar, testa alternativas para descobrir qual a recompensa, pesquisa os 5 gatilhos e traça um plano. Pode ser evitar o gatilho, pode ser substituir a rotina. Obviamente, mudar alguns hábitos podem ser mais difíceis que outros. Às vezes, as mudanças levam tempo, exigem experimentos e fracassos. Mas uma vez que você entende melhor como os hábitos funcionam, você ganha poder para dominá-los. E que tal você escolher hábitos que vão te ajudar a equilibrar seus hormônios e emagrecer definitivamente? Eu sei que você deseja resultados diferentes e para obter esses resultados diferentes é necessário que você faça mudança de alguns hábitos. Hábitos que você vem tendo que estão te levando a resultados inadequados. Mas se você mudar os seus hábitos, com certeza você vai equilibrar de forma muito mais adequada os seus hormônios. Isso por si só vai te ajudar a emagrecer sem tanto sacrifício, sem excluir de uma vez por todas os alimentos que você gosta, sem precisar se matar na academia. São simples mudanças, mas que vão trazer resultados incríveis para a sua vida. Então fique atenta, a gente toda semana libera conteúdos te mostrando quais são esses hábitos que vão fazer grande diferença na sua vida. Agora você já entende como os hábitos se formam e como é possível transformá-los e vencê-los. Que você possa praticar todas essas orientações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa contribuir muito para que você possa reescrever novos hábitos, hábitos que vão te levar a alcançar todos os seus objetivos. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você gostaria que também descobrissem como mudar hábitos, pessoas que precisam e desejam vencer em várias situações, em vários aspectos da vida e que com certeza com essas informações, isso tudo aqui irá contribuir bastante para a vida, para a saúde, para a qualidade de vida dessas pessoas. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o nosso próximo vídeo.